Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem, Sandro? Meu colega. Tudo bem. É uma honra tê-la aqui, nossa colega doutora Simone, promotora de justiça no Rio de Janeiro, né? E que, se me permite, ela tem um currículo que é especial, né? E eu faço questão de ressaltar essas aptidões, características e qualidades dessa colega exemplar que a gente tem no Ministério Público do Rio de Janeiro. A doutora Simone cursou a Escola de Formação de Oficiais do Estado do Rio de Janeiro e passou 11 anos na corporação, na PM, né, e saiu como capitã. Né, então tem uma vasta experiência em trabalho de polícia repressiva. Né. Para completar isso, foi delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então conhece todos os ângulos, inclusive da Polícia Judiciária. É promotora de justiça titular do júri no Rio de Janeiro há 16 anos, cursou a Escola Superior de Guerra, fez alguns cursos lá, fez um curso de crime organizado na Universidade de Roma e é coordenadora do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o GAECO, né, que tem estado aí nas manchetes nacionais, é, constantemente tratando de casos de grande repercussão e mostrando a importância do Ministério Público para que crimes que envolvam organizações criminosas e que sejam bem estruturados possam ser resolvidos. Meu nome é Sandro Luiz da Costa, eu sou promotor de justiça em Sergipe, coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público, e estou com vocês aqui para apresentar o trabalho maravilhoso e a experiência dessa colega, doutora Simone. Doutora Simone, com a senhora para as palavras iniciais. Sandro, primeiro dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Gostaria também de cumprimentar a escola do Ministério Público de Sergipe, todos os funcionários, cumprimentar você, agradecer o carinho, a gentileza com que me apresentou agora, cumprimentar todos os colegas de Sergipe, cumprimentar também a minha querida amiga Cláudia, amiga de trincheira do Tribunal do Júri, que eu tive a honra de conhecer nesses encontros nacionais do Tribunal do Júri, e cumprimentar todos aqueles que, assim como nós dois, estamos sextando hoje para falar de um tema tão agradável que é a criminalidade organizada. Pois é, né? E é importante ressaltar, né, o agradecimento à colega Cláudia Daniela, que foi ela que fez a indicação e o contato com a doutora Simone, para nos brindar hoje com essa visita maravilhosa da doutora Simone aqui. Né, então, doutora Simone, a gente está aí com um tópico muito interessante, que é falar de organizações criminosas, né? Então, temos muitos estudantes aqui na sala, então eu acho interessante, né, essa questão, né? Nós temos a associação criminosa do 288, nós temos lá a formação de milícia do 288A e nós temos a organização criminosa propriamente dita. Né? E aí eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho para criar uma base aí para a gente desenvolver em cima disso. Bom, eu acho que é importante para contextualizar a matéria dizer que esse tema ele é muito rico, né? Muitos colegas escrevem sobre esse tema, mas eu vou passar aqui a prática também. Quando a gente se depara numa investigação de organização criminosa, a primeira coisa que nós temos que perceber é: estamos diante de uma associação criminosa do artigo 288 do Código Penal ou de uma milícia privada do artigo 288-A ou de uma organização criminosa prevista na legislação específica na Lei 12.850 de 2013. Qual que é, então, a diferença entre essas três modalidades? A gente também não pode esquecer que tem uma quarta associação prevista na Lei de Segurança Nacional, que a gente esquece, mas que tem os fins específicos lá da Lei de Segurança Nacional. Então, vamos ficar adstritos aqui a esses três tipos de associação. A associação criminosa do artigo 288, ela é nada mais, nada menos que uma associação de 3 ou mais pessoas para a prática específica de crimes. Quais crimes?
qualquer tipo de crime doloso, qualquer tipo de pena. Então, não exige uma pena acima de 4 anos, não exige que seja crimes específicos do Código Penal. Dispensa também o artigo 288, a associação criminosa, uma estrutura ordenada, uma estrutura organizada, uma estrutura hierarquizada, divisão de tarefas. E a pena é de 1 a 3 anos, na sua forma simples. Já o crime de milícia privada, instituído aí obedecendo aos reclamos da sociedade, e ouso a dizer que talvez tenha sido especificamente com relação ao Rio de Janeiro, que era no período auge da milícia no estado do Rio de Janeiro. Nós aqui no Rio de Janeiro nós temos orgulho de algumas coisas, mas outras não deveríamos ter orgulho, que são produtos genuinamente cariocas. Por exemplo, o Comando Vermelho nasceu aqui no sistema penitenciário, em 1973. E a milícia, da forma como ela se apresenta, também nasce aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas então esse crime do artigo 288-A, o legislador poderia ter sido mais específico, poderia ter ajudado mais os estudantes de direito e os operadores de direito, mas ele preferiu colocar o crime de constituição de milícia privada como diz o 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. O legislador não define o que é milícia particular, não define o que é grupo paramilitar, não define o que é grupo ou esquadrão. Agora, diz que para que haja milícia privada, tem que ser para cometer crimes deste Código. Não pode ser contravenção. Aliás, nem o 288, nem a milícia privada. E apresenta divisão de tarefas aqui também na milícia privada? Pode até apresentar, mas é prescindível. E a finalidade para praticar crimes específicos do Código Penal. Ou seja, se está em outra legislação, não pode ser milícia privada. Isso é um absurdo, né, doutora? Porque, por exemplo, o tráfico de entorpecentes está em outra norma, né? Sim. E aí esse tipo gera esse tipo de restrição, né? Complicado. E aí entra na 35 do próprio tráfico de drogas, associação para fins de traficância que baixam 2 pessoas ou mais. Uhum. Agora, é isso, Sandro, exatamente, boa lembrança. Então, eu pergunto, né? Mas, Simone, e se as pessoas se associarem, por exemplo, para praticar a contravenção penal? Entra na associação? Entra na milícia privada? Não pode, porque tanto 288 quanto 288-A falam em crimes. Crime é diferente de contravenção. Crime é espécie, na verdade, crime e contravenção são espécies diferentes. Então, a gente tem que atentar para isso. E organização criminosa prevista, na verdade, ela é definida no parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, onde há a definição do que seja organização criminosa. Vamos lá para a lei que fica mais fácil. E, na verdade, o que a lei dispõe? Considera-se organização criminosa associação, agora sim, não de 3, mas de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ou seja, a estrutura há que ter uma estrutura organizada, uma divisão de tarefas, uma hierarquia, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem devida com a prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, verifica-se que aqui, para a existência de uma organização criminosa, diferente da associação criminosa, a gente tem que ser capaz de imputar, de descrever na denúncia, primeiro, a atividade de cada um dos integrantes daquela malta. Se a gente não consegue estabelecer essa atividade, a gente vai ter dificuldade de denunciar uma organização criminosa. Se tratar de crimes previstos no Código Penal, dependendo da situação, pode até que seja milícia privada. Mas, na prática, o que acontece, Sandro? Aqui no Rio de Janeiro, o que a gente percebe? A gente percebe que e organização criminosa também, diferente da associação criminosa, tem uma pena de 3 a 8 anos. Veja que a pena
a diferença entre a pena da organização criminosa, da lei específica, e a milícia privada é a pena máxima é a mesma. Agora, a pena mínima, a milícia privada é maior, porque ela é de 4 anos, enquanto a organização criminosa, na sua forma simples, né, é de 3 anos. Então, Simone, como é que você faz aí no GAECO? Como é que os membros do GAECO fazem para imputar, né, para saber se é uma organização, se é uma associação, se é uma milícia? Primeiro, a gente tem que estabelecer, estar bem definida essa divisão de tarefas entre os integrantes da organização. Se a gente tem isso, e se a gente tem a certeza ou indício suficiente que se tratam de 4 ou mais pessoas, e se trata de uma organização estruturada, de forma hierárquica, ainda que informalmente, com divisão de tarefas, a gente pode estar diante de uma organização criminosa. Então, basicamente, são essas as características de uma associação, de uma organização, de uma milícia privada. E essa distinção que você faz, ela é fundamental para que a gente possa começar até a discutir esse assunto, né? Que ele é complexo, tanto do ponto de vista teórico como prático, né, que vocês estão à frente. E uma das coisas, né, que o Ministério Público brasileiro conquistou a duras penas foi exatamente a formação desses grupos de combate ao crime organizado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do GAECO no Ministério Público. Falar do GAECO, na verdade, é falar de algo que me dá muito prazer, né? Eu tenho a honra de coordenar esse grupo composto por 29 comigo, 28 guerreiros, na verdade, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe, né, Sandro, e o Brasil acompanha a complexidade do crime aqui no Estado do Rio de Janeiro. São organizações altamente especializadas, organizações criminosas de enfrentamento. Nós temos tanto a organização criminosa para o tráfico de drogas, aqui especificamente 3 tipos de organizações que sobressaem. Nós temos as milícias e nós temos que combater isso. O GAECO surge, então, em 2010, com a resolução aqui 1570 de 2010, formando, portanto, um grupo de peso aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos a atribuição para prevenir, para reprimir o combate e para reprimir o crime organizado, em suas várias facetas. Como é que a gente atua? A gente atua quando o promotor natural nos pede auxílio. O GAECO, em todo o Brasil, em todo o Ministério Público, aí também nós temos os valorosos colegas do GAECO, nós não temos atribuição natural, em razão da complexidade da matéria, em razão da especialidade da matéria, que refoge a rotina, na verdade, do promotor natural, ele nos aciona. E qual a vantagem, então, na verdade, de se ter o GAECO atuando? E a gente tem que lembrar que o GAECO surge em 2010, no ponto auge da milícia aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi exatamente em 2010 em que a milícia estava forte, estava com a sua capilaridade em alta. Então, surge o GAECO. As vantagens são várias. Na verdade, você tem um grupo de promotores experts, especializados em investigar crimes mais complexos. Tendo esse grupo de promotores, você acaba despersonalizando a atuação de um e de outro, e o crime organizado, então, passa a ver o grupo e não aquele promotor, por uma questão de segurança, isso é fundamental. Mas Só uma observação, até tem uma pergunta de alguém aí que está assistindo, né? Eu até peço desculpas, eu desativei os comentários, para que a doutora Simone possa aparecer bem aí na tela. Ao final eu vou abrir de novo para questionamentos e comentários. Mas teve uma pergunta exatamente por isso, eu aproveito, né, questionando se a senhora, né, tem segurança pessoal em função dessa alta criminalidade com quem trabalha, né? Interessante isso. Sim, nosso procurador-geral aqui do Rio de Janeiro, ele vela e zela muito pela segurança, então nós temos sim. Okay. E a principal vantagem do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, atuar, é que ele atuando em vários crimes, né? Com uma visão macro, ele consegue monitorar
essa criminalidade e ele consegue manter exatamente o controle dessa evolução dessas organizações, seja no tráfico de drogas, seja da milícia. Então, e como é que a gente atua? Nós somos, como eu já falei, 28 promotores mais a coordenadora, alguns membros exclusivamente atuando e ficam afastados das suas funções, outros membros continuam nas suas funções, mas também integram o GAECO. E a gente atua em todo o estado do Rio de Janeiro, no seguinte sentido, onde quer que as organizações criminosas estejam, estará o GAECO lá do Rio de Janeiro. Assim como em todo o Brasil, o GAECO compõe o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, em todo o Brasil, há GAECO. O crime organizado precisa saber que onde é que ele está, haverá sempre o Ministério Público, através do GAECO, atuando. E isso é importante, né? Porque às vezes eu vejo os colegas aqui atuando numa operação de outro estado, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo. Vocês fazem operações conjuntas e atacam sistematicamente o crime organizado, né? Sim, é muito comum. O crime organizado, ele tem capilaridade, né? Ele tem braços em todos os estados. Então, é comum que as organizações criminosas pratiquem os crimes. Aliás, é normal, né, isso acontecer aqui no Rio de Janeiro. Nós, quando deflagramos uma operação aqui no Rio de Janeiro, em janeiro, chamada Os Intocáveis, que foi um divisor de águas aqui no combate à milícia atual no estado do Rio de Janeiro, através de uma investigação direta, alguns integrantes estavam em outro estado. Então, os GAECOs se comunicam e os GAECOs se ajudam, os GAECOs atuam de forma integrada. Exatamente nesse sentido, o Ministério Público é uno, o GAECO está em toda parte, de norte a sul do Brasil. E isso é muito importante para a sociedade brasileira como um todo, né? E reforça a importância do Ministério Público. Simone, você está falando aí, né? Mas, por exemplo, só para perceber a gravidade disso, qual é a relação entre criminalidade organizada e letalidade? Sandro, existe um estudo muito interessante sobre isso, ou seja, qual é a relação entre a letalidade violenta e crime organizado? A gente sabe que as características e a dinâmica da letalidade violenta em vários países, em várias comarcas, elas estão justamente associadas à prevalência da organização criminosa e à existência de mercados ilícitos. E exatamente, né, o tamanho dessas organizações criminosas podem afetar a magnitude desses confrontos. A gente tem que pensar o seguinte, nem sempre o fato de existir uma organização criminosa, embora alguns pensem que isso aconteça, significa que a letalidade violenta pode estar lá em cima. E nós temos casos concretos sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, onde, de forma notória, há a atuação forte de milícia, o índice de homicídio nessa região ele é baixo. Então, aí é que está a importância do promotor de justiça, ele conhecer a realidade criminológica da sua comarca. O colega que atua, a primeira coisa que ele tem que fazer quando assumir uma promotoria de justiça, ele se inteirar daquela realidade. Aqui tem organização criminosa, aqui tem crime organizado, os homicídios que aqui acontecem têm relação com o crime organizado, mas aqui não tem nenhum homicídio, significa que não tem crime organizado, isso pode influenciar. Eu vou te dar outro exemplo, em nível de América Latina, na região andina, por exemplo, líder mundial na produção de cocaína, nós temos Bolívia, Peru e Colômbia. A Colômbia tem um índice altíssimo de homicídio, acima de 30 homicídios por 100 mil habitantes, que difere da Bolívia e do Peru, que também tem organização criminosa, em relação à letalidade violenta. Esses índices em relação, por exemplo, aos países da América Central, sobretudo aqueles que compõem o Triângulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, têm um índice de homicídio altíssimo, que também difere do Panamá e Costa Rica, onde também é uma região de trânsito da cocaína, que tem um índice já de homicídio bem inferior. Se a gente pensar, por exemplo, em Marrocos, líder na produção de haxixe, o índice de homicídio é baixíssimo. Então, o que faz com que o índice de letalidade violenta possa estar alto ou baixo? Depende de vários fatores. O primeiro deles, Sandro, por mais incrível que pareça, é a impunidade.
O que pode afetar na letalidade violenta? É a impunidade. O Afrânio Peixoto tinha uma frase que eu gosto muito: a cada criminoso culpado, desculpado, uma multidão de culpados em perspectiva. Ou seja, a possibilidade de uma sanção, de um crime ser punido, dissipa aquela tendência de questionar o monopólio do poder punitivo do Estado e a vingança privada. No Brasil, os homicídios, o índice de elucidação do homicídio é baixíssimo. Eu lembro que em 1991, quando eu entrei na polícia, era de 2%. Hoje gira em torno de 8% a 5%. E aí, ainda desse índice elucidado, vários não causam condenação, porque há também estudos, inclusive um recente no CNJ, com relação às soluções, né, dos crimes dolosos contra a vida, na qual se comprovou que apenas 52% são julgados, né? Os demais prescrevem. Então, vejam, nós promotores, todos os colegas do Brasil, precisamos acabar com esse discurso da deslegitimação da pena privativa de liberdade em crimes de letalidade violenta. O Ministério Público de todo o Brasil, nós não queremos o encarceramento em massa, evidentemente que não, mas nós temos que velar e zelar para que essa visão monocular, hiperbólica de um garantismo que não se sustenta mais, nós possamos assumir, na verdade, essa responsabilidade que, em se tratando de criminalidade organizada, em se tratando de letalidade violenta, há sim que sempre se pedir a prisão dessas pessoas uma vez condenadas. A gente não pode se aquietar com relação a essa situação. Ou seja, uma vez condenado, tem que cumprir a sua pena, tem que ser posto no cárcere. Sem dúvida, e o pacote anticrime parece que vem um pouco nesse sentido, né? Porque quem compõe milícia, organização criminosa, né, me parece que a progressão aumentou para 50% da pena, né? Trouxe um pouquinho mais de rigor. Isso que você fala, na verdade, né, para ficar claro que não é uma visão acusatória, isso está dentro da teoria da função da pena. Uma das funções da pena é a preventiva geral, que é exatamente isso: afirmar o direito e evitar a situação, a sensação de impunidade, né? Pois não, Simone? Como está hoje esse fenômeno das milícias, né? Eu queria que você falasse depois como está esse fenômeno das milícias aí no Rio de Janeiro. Ô, Sandro, você sabe, e todos os colegas aí de Sergipe, eu fui a um seminário de inteligência e criminalidade organizada da Polícia Federal, e lá nos foi exibido um mapa em que há milícia em vários estados. Sergipe, inclusive, estava lá pela Polícia Federal como estado em que tem milícia. Depois, se você quiser falar para mim se tem ou não tem. Mas o que é milícia? Já que a legislação não define, o que é milícia? Não existe um consenso sobre o que seja milícia, mas qualquer que seja a perspectiva, a gente tem que pensar o seguinte: na milícia, há sempre uma dominação do território da população que nele habita. Essa é uma característica da milícia. Segundo, força coativa. Onde há milícia, há uma coerção em face, em desfavor dos moradores, dos comerciantes daquela localidade. Terceira característica de toda organização criminosa do tipo milícia é a obtenção de lucro, acumulação de riqueza. Esses são os requisitos básicos, mas nós temos mais dois que os estudiosos apontam. É a legitimação, um discurso de legitimação, sobretudo nas eras, no início da milícia. A milícia chega com aquele discurso de legitimação frente aos desmandos do tráfico e frente à desordem social. Ou seja, eu vou te proteger contra o tráfico, eu vou te proteger contra os ladrões, eu vou te proteger contra a desordem do Estado. E uma quinta característica da milícia, da forma como ela atua aqui no estado do Rio de Janeiro, é a presença ostensiva e ativa de agentes públicos. Se a gente tem essas características, a gente pode dizer que a gente tem a milícia. Mas veja, Sandro, aqui no Rio de Janeiro, a milícia ela tem a capacidade de mutação. Ela vai mudando, ela vai se adaptando. Na medida que o Estado começa a combater, ela vai, na verdade, explorando outros nichos, vai explorando outras atividades. Você sabe como é que a milícia começou aqui no estado do Rio de Janeiro, na década mais ou menos de 90? Na verdade, o que é a milícia hoje? É uma evolução, nada mais, nada menos, do que aqueles famosos grupos de extermínio da
década de 60, 70, 80 e até 90. Ou daquela polícia mineira, ou seja, aquele grupo de pessoas que protegiam os comerciantes, recebiam algum dinheiro para proteger os empresários e comerciantes daquela localidade. Só que depois, Sandro, ela começa a se agigantar e começa também a exigir taxas de proteção, não só dos comerciantes e empresários, começa a exigir taxas de proteção também dos moradores. Então, naquele momento em que era vista como uma autodefesa comunitária ou como uma asepsia social, agora a milícia já começa também a cobrar dos moradores. Então, você sabe quais são as atividades econômicas mais exploradas pela milícia? Começou exatamente com taxa de segurança. Depois começou com transporte alternativo, que é van, Kombi. Transporte alternativo, que na década de 90, aqui no Rio de Janeiro, estava bem deficitário. Então, a milícia assume isso e monopoliza isso. Outra atividade econômica aqui no Rio de Janeiro, depois você pode me dizer como é que é aí no Sergipe, é o controle e ágio do comércio de água e gás. Mas instalação e cobrança de mensalidade no serviço de sinal de TV a cabo e internet. Cesta básica. Mas aí, como eu te falei, em razão da tecnologia e do fato de algumas comunidades já contarem também com serviço de energia elétrica, com água encanada, com hoje sinal de TV a cabo, a milícia vai perdendo o seu poder? Não, ela vai modificando, ela vai para outros nichos. Hoje, as novas atividades exploradas pela milícia, veja, Sandro, e tem uma questão que eu não posso deixar de falar, a gente está sempre atento às mudanças legislativas que podem ser usadas em favor dos milicianos. Ainda que esse não tenha sido o intuito. Você veja que hoje a milícia aqui no estado do Rio de Janeiro, ela cobra taxas em todas as transações imobiliárias em determinada localidade. Ou seja, para você comprar um imóvel, se ele está numa área de milícia, você tem que pagar 10% para aquela associação de moradores, que normalmente também ela é presidida por um miliciano. Se você precisa pagar taxa para permissão de construção numa área, se naquela área tem a dominação da milícia. Você tem a cobrança, veja, há localidades em que se tem a cobrança de taxa para pescar camarão na época de defeso, que é na região do Costa Verde. Nós temos determinadas áreas de mangues, né, condomínios, em determinada localidade que já tem a milícia, a milícia Bolt, ou seja, para explorar aquele transporte de um lugar para outro, você tem a milícia Bolt. Você tem... E aí a criatividade a criatividade aí é tamanha. E você tem uma coisa que é atualmente muito forte, que é a agiotagem, a milícia emprestando dinheiro a juros. Em todas as operações que nós fazemos aqui no estado do Rio de Janeiro, nós aprendemos muitas notas promissórias, nós aprendemos cobranças em que há anotações de empréstimos de dinheiro a juros pelo miliciano. Nós temos construções irregulares. E nós temos que pensar o seguinte, em 2000, vou pegar aqui a lei, em 2019 foi editada a Lei Complementar 167, que é a lei da ESC, Empresa Simples de Crédito. Qual que é a vulnerabilidade disso, Sandro? É que nós, quando estamos atuando, investigando uma organização criminosa do tipo milícia, nessa configuração, nós já constatamos que a milícia explora esse nicho, empresta dinheiro a juros. Quando a gente detecta isso, é mais um crime e é possível até, dependendo da situação, de uma prisão em flagrante. Mas essa lei nós temos que ficar atentos porque ela possibilita que haja empréstimo a juros por pessoas que não sejam instituições financeiras. O empréstimo a juros, ele somente poderia ser feito por instituição financeira. Com essa lei, a lei diz o seguinte, artigo 1º da Lei Complementar 167, de 24 de abril de 2019. A empresa simples de crédito de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusiva no município de sua sede e em municípios limítrofes, ou quando for o caso no Distrito Federal e em municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimos, de financiamento e de desconto de títulos de crédito.
Não se aplica à ESC as limitações a cobranças de juros previstas na lei de usura. Ou seja, hoje, se você tem determinada localidade, o promotor de justiça tem que estar atento a isso na sua comarca. Na sua localidade, se você tem uma região em que você sabe que ali tem uma atividade do tipo milícia, se você tem ali uma pessoa que quer construir uma padaria, um salão de beleza, você pode pegar o dinheiro emprestado, construir isso, e essa pessoa da comunidade emprestar dinheiro a juros, desde que ele seja constituído como uma empresa individual. Então, é uma ameaça, uma vulnerabilidade que nós, promotores de justiça, temos que ficar atentos a isso. Porque a lei acaba legitimando a agiotagem, esse tipo de lei, e, consequentemente, a prática de milícia. Sim, complicado se ela não isso. for devidamente aplicada, sabe, Sandro? Ela cria essa vulnerabilidade. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque a gente percebe aqui no Rio de Janeiro que a milícia ela só está da forma como ela está, exatamente porque ela foi explorando nichos que o poder público não explorava. E isso é importante, você falou no início, né, que sempre a milícia vai ter figuras públicas também envolvidas. Então há uma preocupação da capilaridade disso nos próprios poderes, né, legislativo, executivo, etc. E que acaba tornando mais complicado e complexo esse trabalho ainda. É interessante isso. Sim. Aqui no estado de Sergipe, né, você perguntou, nós tivemos aí, na década, se não me engano, de 80, 90, um grupo que começou sob a justificativa de fazer justiça com as próprias mãos para combater roubo de gado no interior, né? Passou a se denominar a missão, e aí o que acontece? Se verifica o que se verifica sempre. Quando se permite, se tolera que se passe da linha do que é certo, né, você perde o controle. Essas pessoas passaram a praticar assaltos a bancos, homicídios, tudo isso, né? Enfim, e aí nasce esse tipo de criminalidade organizada. Simone, você colocou aí nesse cenário, né, e as críticas às milícias, né? O que você acha que a gente deve fazer para tentar melhorar isso? Sandro, a questão o que fazer, como resolver, né? Se nós fôssemos, se eu fosse hoje alçada a um cargo, olha, tá aqui, você vai resolver o problema da milícia. Eu primeiro diria para você o seguinte, o problema da milícia, ele não é um problema episódico, ele é um problema permanente, ele pode ser contido, mas ele jamais será erradicado. Então, primeiro a gente tem que estar de acordo com a realidade, assim como o tráfico de drogas, ele nunca foi erradicado, ele pode ser contido. Qualquer que seja a solução, qualquer que seja a decisão do gestor com relação ao combate às milícias, nós estamos convencidos que é o que nós fazemos, é uma atuação integrada. Uma atuação integrada com os vários parceiros confiáveis em que se pode atuar em cada estado. É bem verdade que cada comarca, cada estado possui uma realidade criminológica, porque diversa é a realidade social, política, econômica. Mas me parece que uma atuação integrada é o primeiro passo para se combater de forma eficaz a milícia. Segunda questão, Sandro, é um fortalecimento dos órgãos correcionais, dos mecanismos de controle interno. Exatamente porque a milícia só existe da forma como ela existe, porque conta com agentes do aparelho estatal nas suas constituições. Exatamente por isso que ela está assim. Então, é um fortalecimento dos órgãos correcionais. Terceiro, importantíssimo também, uma atuação importante no sistema carcerário. A gente não pode esquecer que as grandes organizações muitas vezes crescem, se fortalecem, se alimentam dentro do próprio sistema penitenciário. Comando Vermelho surgiu dentro do sistema penitenciário. PCC surgiu dentro do sistema penitenciário. E por aí vai. Terceiro, nós temos que retirar, nós temos que controlar, nós temos que extirpar a atividade econômica da milícia, atingindo o seu bolso. Nós temos que também identificar as lideranças e colocar
colocar as lideranças em presídio de segurança máxima. Aliás, o pacote anticrime trouxe essa inovação no artigo 2º, parágrafo 8º. As lideranças de uma organização armada, elas têm que ser identificadas e ficar em presídio de segurança máxima. E é caso para RDD, inclusive, né? Para regime disciplinar diferenciado. E nós estamos fazendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente identifica a liderança e que ela ainda tem capilaridade ainda com aquela milícia, a gente pede a sua transferência ou para o sistema federal, para o DEPEN, ou aqui no Rio de Janeiro, em presídio de segurança máxima. Então, essas formas de atuação que eu falei, atuação integrada, um controle rigoroso dos órgãos internos ou um fortalecimento, você fiscalizar e você extirpar a atividade econômica da milícia, identificação das lideranças e atuação, uma investigação financeira. Me parece que esse é o caminho para a solução da questão da criminalidade organizada do tipo milícia. E em relação à atuação do Ministério Público, né, investigação é um ponto fundamental. E a gente, quando se choca com a evolução dessas organizações criminosas, o nosso processo penal, o nosso Código Penal, que é de 40, né, ele não estava sincronizado e preparado para isso. Então, lhe pergunto, as ferramentas de investigação, elas avançaram? Né? Qual é essa situação? Para se combater a organização criminosa, os criminosos eles se aparelharam, né, Sandra? Assim, a tecnologia, se por um lado o avanço da legislação nos facilita, também facilita os criminosos. Nós estamos investigando, no momento atual, com algumas restrições impostas pela lei, restrições essas que não se aplicam aos criminosos. Eu vou dar um exemplo quando a gente está diante de vestígios cibernéticos. Como se investiga hoje a organização criminosa? Nós precisamos evoluir. No passado, a principal prova eram as testemunhas, mas em se tratando de organização criminosa, as investigações precisam, as técnicas de investigações precisam evoluir. A nossa Lei 12.850 prevê técnicas de investigação, colaboração premiada, infiltração, ação controlada. A boa e velha busca e apreensão que ainda produz resultados. Não há uma única busca que a gente faça que a gente não consegue um bom resultado, anotações, apreensão de celulares. A questão toda é que agora os criminosos não se comunicam mais por telefone. Eles utilizam ferramentas que muitas vezes nos impedem de identificar o que falavam, onde estavam. Então, me parece que a luta do Ministério Público é justamente essa, é fazer com que hoje as operadoras, né, as empresas de conexão, internet, Google, Facebook, Microsoft, Apple, nos atendam, que essas operadoras cumpram a legislação brasileira, que essa operadora nos mande as informações que a investigação permite. Nós queremos agora, e eu falo porque já foi até publicado, saiu uma notinha no jornal, um julgamento importante no dia 26, né, com relação à necessidade de operadoras fornecerem informações que os investigadores solicitam. Então, essa é uma luta constante. Nós não podemos investigar na era analógica, como diz o meu procurador-geral, e essa falha é dele, se os criminosos estão na era digital. Nós precisamos evoluir. A legislação, ela existe, o Marco Civil da Internet existe, e nós, Ministério Público, temos que manter posição firme, exigir que essas empresas forneçam as informações requisitadas e autorizadas judicialmente. Então, me parece que, para investigar as organizações criminosas, hoje, há uma grande dificuldade de você, por exemplo, elencar testemunhas. Porque as testemunhas, em se tratando de organização criminosa, elas se silenciam. Ou elas se retratam, quando elas falam em sede policial, em juízo, elas se retratam, ou elas ficam silentes. Mas é o silêncio mais falante que existe, porque é o silêncio decorrente do medo, do pavor. Então, nós aqui no estado do Rio de Janeiro, estamos investigando de uma maneira diferente. A investigação em termos de organização criminosa tem que ser técnica. Ela não pode ser com base em prova testemunhal em razão dessa sensibilidade dessas investigações. Até porque eu já tive uma experiência, viu, Simone, no início da carreira, né, que eu me deparei, né, e não tinha GAECO naquela época. Aqui era 2004, 2005, né, eu me deparei, por exemplo, com esse caso que eu falei com você,
e a testemunha, na véspera do julgamento, sofreu um atentado, tomou 5 tiros. Né? Então, é muito difícil trabalhar com prova testemunhal nesses tipos de investigação. E falando nisso, né, lembrando também dessas questões, como se dá esses julgamentos, principalmente crimes de homicídio, né, que você é coordenadora do GAECO, é promotora atuante do júri, como é que acontece isso? Né? E você tem miliciano, militar, funcionário público, né? Tem alguma... Sim, Sandro, essa pergunta é excelente. Eu tenho dito isso sempre para os colegas quando eu falo, né? Quando eu sou chamada a falar sobre isso. Nós detectamos, até pela característica dessas organizações criminosas do tipo milícia, que a gente constata muitos integrantes do Estado. Ou seja, eles sabem se proteger. Por ser integrantes do Estado, sabem se proteger de uma investigação do próprio Estado. Então, nós sabemos que as provas, a gente tem que ter toda uma técnica diferente de investigar. Em se tratando de homicídio com pano de fundo, organização criminosa, a gente já se deparou, e eu sempre cito esse exemplo. Meu exemplo era um miliciano, ele era um bombeiro, Sandro, e ele era miliciano, e ele foi para o julgamento fardado. Eu lembro que a prova estava boa, a prova estava muito boa para o Ministério Público, mas o plenário instalado, o jurado já, o conselho de sentença formado, entra-se o réu, e entra o réu garboso no seu uniforme, né, no uniforme de bombeiro, cheio de insígnia de um lado, insígnia de outro, continua na próxima farda. Então, era muita insígnia, aquele vinco, né? E aí, a prova estava boa e, de repente, eu me vi na situação de que, com uma testemunha presencial, é bem verdade que aquela testemunha, como diz o nosso outro colega lá, o Antônio Sérgio, não era farinha de fazer hóstia, mas era uma testemunha que teria visto o homicídio, e ele foi absolvido. A partir desse julgamento, eu comecei a refletir. Olha, a existência do réu, né? Ou seja, a presença de um réu fardado ou uniformizado, já que a gente sabe que, em termos de organização criminosa, esses agentes podem ser policiais militares, civis, guardas municipais, agentes penitenciários, ou seja, a presença desse réu fardado. Até que ponto a presença desse réu fardado no plenário pode causar prejuízo à acusação? Nós sabemos que antes mesmo do julgamento iniciar, os jurados, uma vez formado o conselho de sentença, já tem contato com aquele réu. A presença do réu uniformizado, né, aquela seriedade que a farda apresenta, ela pode causar um desequilíbrio nessa atuação. Em termos de julgamento no tribunal do júri, deve haver perfeito equilíbrio entre as partes. É bem verdade que no processo penal, diferente do processo civil, existe uma mitigação desse princípio em razão do que se denomina do princípio do favor rei. Ou seja, determinados institutos em favor da defesa não existe para acusação, revisão criminal. A defesa fala por último, a questão inversa, ou seja, pergunta se o réu deve ser absolvido, quando na verdade deveria se perguntar se o réu deve ser condenado. Então, há mecanismos que, na verdade, mitigam, mas essa mitigação, ela é excepcional e não se pode, em nome dela, consolidar situações não previstas na lei. Portanto, a presença do réu fardado pode causar um desequilíbrio para o Ministério Público. E veja, no tribunal do júri existe uma linguagem verbal e uma não verbal, ambas utilizadas pelas partes com força de retórica perante o julgamento do tribunal do júri. E a presença de uma pessoa uniformizada, ela pode ser, sim, uma forma de se alterar essa linguagem verbal em prejuízo da acusação, em prejuízo da sociedade, inclusive. E se a gente for verificar, Sandro, veja, por que a legislação proíbe o uso de algema no artigo 474, parágrafo 3º? Porque, segundo, primeiro, tanto a súmula vinculante 11 como o artigo 474, parágrafo 3º, impedem que o réu fique algemado no plenário, exceto aquelas situações previstas na própria legislação, ou seja, segurança das partes, integridade física dos presentes. Bom, mas em regra o réu não pode ficar algemado, por quê? Haveria um desequilíbrio, seria uma má apresentação do réu
perante os seus julgadores, que leigos poderiam se impressionar com a algema do réu e fazer um pré-julgamento em prejuízo da defesa. Ora, se é assim, o que vale lá, vale cá. Portanto, a farda do réu, o uniforme do réu, em determinadas situações, pode sim prejudicar a acusação, porque pode causar esse equilíbrio, pode reforçar essa linguagem não verbal em favor do réu e em desfavor da sociedade. E se a gente parar para ler, para você, como foi também militar, né? Você já tinha me confidenciado isso, nem sei se todo mundo sabe, mas estou aqui já falando. A gente sabe que pelo Estatuto dos Militares, né, das Forças Armadas e os estados, por simetria, acabam também reproduzindo isso nos seus estatutos, uniforme é uma prerrogativa dos militares, dos policiais, dos bombeiros, e ele representa a autoridade militar. Portanto, o réu que vai ser julgado no plenário do júri, sobretudo no contexto de organização criminosa, não deve ir fardado, porque ele não está ali representando a sua instituição, ele não pode confundir as pessoas, dando a impressão de que quem está sendo julgado é a sua instituição. A farda cria uma despersonalização do julgamento, que a gente sabe que tem que ser personalizado, é o réu que está sendo julgado. Portanto, o que eu sempre falo com os colegas do Ministério Público, em se tratando de criminalidade organizada e de letalidade violenta nesse contexto, é que os réus compareçam aos julgamentos sem a farda. Esse é o meu conselho para os colegas. E aí, aquele júri que eu falei que eu perdi, eu entrei com recurso, ele foi cassado, no outro julgamento, finalmente ele foi condenado, já sem a farda. Pois é, a gente está com o colega Flaviano aí nos assistindo, que é o nosso colega do júri aqui, junto com, né, a Cláudia Daniela, tá a colega Thalita hoje. E aí ele está aí, você falando, ele mostrando aí exatamente, né, esse desequilíbrio. O réu ele não pode ser julgado com a roupa do presídio, mas o PM vai com a farda e acaba, né, dando a impressão de que é instituição. É complicado isso, desequilibra a balança. A live está muito boa, né? Eu tô vendo que o tempo está passando rapidíssimo. Acho que a gente só vai ter como discutir mais um tópicozinho, que é basicamente o seguinte: a nova lei de abuso de autoridade, que ela veio bem draconiana, com quem, né? Enfim, a nova lei de abuso de autoridade, ela estabelece lá que quando é declarado o direito de silêncio do réu, né, tentar insistir nisso pode caracterizar abuso de autoridade, embora ela tenha elementos subjetivos especiais que nunca vão se formar na nossa atuação. Mas eu lhe coloco esse tema para uma abordagem. Sandro, a lei de abuso de autoridade, ela é clara que é prosseguir, né, no interrogatório de pessoa que já tenha manifestado desejo de ficar silente. A grande questão é, pode então, seja no plenário do júri ou fora do plenário, o Ministério Público consignar as perguntas que fariam? Ou seja, a gente tem visto isso no júri, ele é muito deletério, né? O réu fala o seguinte: Excelência, eu vou responder a sua pergunta, eu vou responder a pergunta do meu advogado, mas não vou responder uma pergunta do promotor de justiça. Eu pergunto, pode fazer isso? Pode, é um direito dele. Embora há quem entenda que esse silêncio seletivo não pode ocorrer. Ele tem direito de ficar em silêncio, mas uma vez respondendo, tem que responder a todos. Eu entendo que não, eu entendo que ele pode responder só a defesa, só o juiz. Agora, e o Ministério Público tem o direito de perguntar? Aí tem. Há julgados nesse sentido, ou seja, o Ministério Público pode consignar as perguntas que fariam o réu. Aí vem a lei de abuso de autoridade e traz esse tipo penal. Constitui abuso de autoridade, prosseguir no interrogatório a réu que já tenha manifestado direito ao silêncio. A questão é, seria então agora, à luz do novo dispositivo da lei de abuso de autoridade, abuso de autoridade do promotor pedir para consignar? Penso que não. Penso que não, porque são coisas distintas. O que a lei prevê é
continuar com o interrogatório. A consignação das perguntas não é o interrogatório. A nota do interrogatório é quando o promotor ele faz as perguntas para o réu. A consignação das perguntas não será para o réu, não se volta para o réu. As perguntas serão consignadas. E mais, o próprio artigo 196 do Código de Processo Penal permite que o juiz realize a qualquer tempo um novo interrogatório, mesmo se o réu tivesse quedado em silêncio no primeiro. Então, portanto, consignar as perguntas a réu que tenha manifestado o direito ao silêncio ou manifestado o direito de fazer o silêncio seletivo não configura abuso de autoridade. E eu acho que a gente tem que continuar a consignar as perguntas, sobretudo quando estamos no júri, porque isso é indeferência à soberania dos vereditos. Até porque isso pode ser usado, como diz o nosso colega no livro dele, sobre exatamente a lei de abuso de autoridade, nosso amigo René, ele fala o seguinte, que inclusive pode ser em benefício da própria defesa. Ao considerar as perguntas, o réu que não quis responder já saberá o que o promotor irá explorar naquelas perguntas que ele consignou. Ao final das contas, no fim das contas, só o réu sai beneficiado. Então, nós temos que continuar a firmar a posição para consignar as perguntas. Olha, doutora Simone, a gente já está quase chegando no final do tempo, né? Eu não quero correr o risco aqui de o Insta tirar a gente tem alguns minutinhos, mas eu tenho algumas considerações a fazer, né? A primeira é que a live com a senhora é maravilhosa, né? Fiquei fã, né? Cláudia Daniela nunca dá uma indicação que não seja boa. Né? Um beijo para segundo lugar, um beijo pra Cláudia. Segundo lugar, quando eu fui convidar a doutora Simone, pessoal, ela disse, Sandro, eu gosto de falar de júri, né? Então, assim, eu já estou aqui imaginando como vai ser, né, uma live de júri. Vou conversar com Claudinha para a gente fazer um webinário aí só de promotor de júri, né, do nosso Brasil, para a gente trazer essas informações aí para o público, né? A senhora é fantástica. Alguém aí estava dizendo que a senhora, né, o Mongenor de saia. Eu discordo, viu, doutora? Eu acho que ele é a senhora de calça. É o contrário. Né? A senhora que é a referência. Foi muito boa a live, mostra que a senhora tem grande experiência. A gente que já atuou com criminalidade organizada sabe que, inclusive, tem colegas que não têm esse perfil. Né? Esse é um perfil diferenciado de um colega desse. É um colega que tem que vestir a camisa mesmo e que não tem hora de folga, está aí 24 horas, né, preocupado com as consequências e com o que vai fazer do trabalho. Eu quero agradecer imensamente sua presença, saudar todos aqui que estão presentes nessa live maravilhosa, saudar aí que eu vi o nosso procurador-geral, doutora Simone, está aqui nos prestigiando, é o doutor Eduardo Dávila, né? Eduardo, o diretor, que honra o senhor está assistindo. O diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, o doutor Eduardo Matos, meu parceiro querido que está aí ajudando a fomentar essas ideias de levar o Ministério Público para a sociedade, né? E mostrar o que a gente tem de bom pelo Brasil todo, está aí também assistindo. Quem mandou lembranças foi a doutora Luciana Duarte, eu acho que a senhora a conhece, né? Mandando lembranças do GAECO daqui de Sergipe. Né? Luciana, inclusive, ela parece que está cedida lá para o Rio de Janeiro. Não sei se vai ser com vocês, né? Com a Lava Jato do Rio de Janeiro. Mas aí vocês vão ser vizinhas lá. Né? Vai lá tomar Enfim, GAECO conosco, Luciana. Ó, tá vendo? Então, assim, a gente agradece enormemente, né? Eu, como coordenador da escola, doutor Eduardo Matos, também como diretor, né? Não tenho nem autorização, mas o doutor Eduardo Dávila está aí também, super empolgado. Agradecemos aqui a presença da senhora, né? Virtualmente, mas que trouxe essa energia, essa garra, né? Que ressalta o que é ser um promotor de justiça de verdade. Tá? Então, ficamos muito gratos. Queremos, né, só passar a palavra para as palavras finais da senhora. Bom, eu queria finalizar dizendo que foi uma honra estar aqui.
E a gente vive momentos sombrios, né, Sandro? Em que a jurisprudência ela tem sido muito divergente em todo o Brasil daquilo que a gente aprendeu na doutrina, daquilo que a gente aprendeu nas faculdades, daquilo que a gente até ensina. Mas eu acho que... E vivemos tempos sombrios em que o crime organizado não para de se capilarizar, né, de sedimentar, de atuar de forma mais tecnológica, mas eu acho que a atuação dos promotores, eu queria agora me dirigir aos nossos colegas, né, aos nossos estudantes, a nossa atuação é a cada dia, rotineiramente, reafirmar essa nossa responsabilidade social e moral de uma sociedade civilizada, que pode e deve ser humana, mas sobretudo justa. O futuro, eu sempre gosto de dizer isso também, Sandro, o futuro não é o tempo que vem e acontece, o futuro é o tempo que se constrói. E o futuro do Ministério Público do Brasil, no Sergipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele será tão exitoso quanto exitosa for a atuação de cada promotor na sua comarca. Por isso, colegas, vamos dar voz àquelas vítimas, aquelas famílias enlutadas, vamos receber as vítimas em nosso gabinete, vamos sair do nosso claustro do gabinete e fazer a diferença, vamos nos ombrear, porque a sociedade espera isso de nós. Vamos fazer do Ministério Público um gigante, se a gente na comarca, cada um fizer a sua parte. E é nesse sentido que eu queria deixar essa mensagem para os colegas, que tenham uma vida profissional abençoada, que possa cada dia mais fazer jus a integrar o Ministério Público que a gente tanto ama, né? Isso, doutora. Eu quero saudar aí, eu vi algum colega do GAECO, do Maranhão aí, nos cumprimentando no início, né, e saudando todos os colegas de fora que estão aí também. Muitos promotores hoje aqui na nossa live, viu, doutora Simone? Eu, para encerrar aqui essa live com muita tristeza, né, coisa boa passa rápido e a gente encerra com tristeza. Eu quero só lembrar a todos que na sexta que vem, às 20 horas, teremos live com mais um colega promotor de justiça de fora, né? O colega Irro Pinheiro, do Ministério Público do Ceará, que vai estar tratando aqui de temas atuais de direito eleitoral. O colega ele tem várias obras de direito eleitoral e é uma autoridade, né, na área do direito eleitoral. Vai ser uma live bem interessante também. E, doutora Simone, a gente vai colocar essa ideia de fazer um webinário com promotores de júri, né? E eu espero poder contar com a presença da senhora para a gente poder aprender, poder se inspirar, poder renovar a nossa força de querer lutar pela sociedade e pelo bem comum. Tá bom? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, um beijo no coração de todos. Até mais. Até mais.